Conselho Nacional do Ministério Público impôs 2 derrotas ao coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Na primeira, o Conselho decidiu desarquivar uma reclamação disciplinar contra ele. As supostas mensagens trocadas entre os integrantes da Força Tarefa, publicadas pelo site de Intercept Brasil, são o motivo para a pedida tomada pelo SNMP. O outro caso foi negado a Dallagnol, um recurso apresentado por ele contra a abertura de processo administrativo disciplinar. Mas, de fato, qual o impacto dessa decisão, qual o impacto que esta decisão pode trazer aos rumos da Operação Lava Jato? Para debater o tema, nós contamos com a presença do advogado Vinícius Bueira e do cientista político Marcos Rocha. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, este segundo episódio, tá? Vamos começar por esse, que nós relatamos na abertura, então, da nossa conversa, diz respeito às declarações de Deltan Dallagnol à rádio CBN, em que ele sugeriu que o STF passe a imagem de leniência a favor da corrupção. Com o recurso negado, o processo tramita normalmente no Conselho Nacional do Ministério Público. Diante desses casos, especialmente agora desse segundo fato, como é que fica a situação de Dallagnol na Lava Jato? Ele corre um risco e a operação corre algum tipo de risco? Começo com o Marcos, depois o Dr. Vinícius. Bom, boa noite. Professor Marcos. Boa noite, Bives, Vinícius e telespectadores. Acho que a situação do Dallagnol é muito delicada, né? A própria Raquel Dodge, quando prorrogou por mais um ano a operação, fez questão de apoiar, mas deixar ali um aviso, olha, mas tem que obedecer às regras. Eu acho que começa a se conformar um certo consenso de que alguns limites foram ultrapassados. E o fato de que tanto os membros do Judiciário quanto o Ministério Público têm tantas prerrogativas no cargo que se sentem à vontade para peitar o STF ou peitar a PGR, publicamente ou não, isso mostra o quanto tem uma falta de coordenação entre os atores, né? Se a gente olha a quantidade de prerrogativas que um juiz tem hoje, e isso pode ser estendido para os membros do MP, a gente não tem um poder judiciário, nós temos 15 mil poderes judiciários, porque cada um tem tantas prerrogativas sobre o que pode fazer e tantas garantias de não ter superiores hierárquicos, que fica muito difícil ter qualquer tipo de coordenação dentro do poder judiciário e, por extensão, do Ministério Público. Eu acho que, apesar do apoio que ele está tendo, eu acho que depende muito de quem vai ser o próximo Procurador-Geral da República, né? O próprio Jair Bolsonaro já sinalizou que não quer que corrupção seja o único tema de preocupação da PGR e eu acho que ele não deve seguir muito tempo como chefe da Força Tarefa, não. Bom, doutor Vinícius. Bom, eu vejo primeiro que o Dallagnol tem razão quando ele faz essa afirmação de que, primeiro, ele não acusa o STF de que ele é leniente. Ele disse que dá a impressão, transparece que o STF é leniente. E eu vou mais além, eu digo que realmente ele é leniente com a corrupção. Nós vamos ver todas as decisões que o STF tem tomado ao longo da sua história, mas principalmente depois de 88, principalmente em casos de corrupção que são originários do STF, ou seja, de pessoas públicas que têm prerrogativa de foro e que são julgadas no STF, a unanimidade quase é que esses processos vão prescrever. Nós vemos raros os exemplos em que os processos não prescreveram e principalmente por pressão popular após o caso do Mensalão. Antes do Mensalão eram casos extremamente isolados quando não prescreviam. As decisões que o STF vem tomando ultimamente dão exatamente esta impressão para a população. Tanto é que a população só neste ano já saiu 2 vezes às ruas para reclamar que o STF cumpra o seu papel constitucional e que julgue efetivamente de acordo com a Constituição, o que para a maior parte da população isso não vem ocorrendo. E nós vemos que o STF realmente tem problemas, né? O STF, de modo geral, o Poder Judiciário no Brasil enfrenta problemas, mas principalmente o STF enfrenta problemas porque o STF não tem uma correspondência com a população.
A maioria da população brasileira tem viés conservador. São pessoas religiosas, nós podemos ver que a maior parte da população tem uma religião, a maior parte da população se mostra contrária ao aborto, a maior parte da população ela tem aderido a essas religiões pentecostais ou a católica, ou seja, ela tem um viés conservador. Quantos conservadores nós temos entre os 11 ministros do STF? Nenhum. Todos os advogados que nos ouvem, que nos assistem hoje, sabem a dificuldade que é fazer um processo chegar ao STF. São poucos os processos dos advogados que chegam ao STF. E os que chegam levam, às vezes, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos para serem julgados. Quantos recursos do Lula foram julgados nos últimos 12 meses? Este último recurso do Lula, que era para ele não ser transferido para um presídio em São Paulo, ele não levou 12 horas para ser julgado no STF. Como é que nós vamos mostrar para a população que o STF está respeitando a Constituição e respeitando as regras internas do próprio STF ao fazer os julgamentos? Bom, esses episódios enfraquecem a força-tarefa da Lava Jato. Eu já fiz essa pergunta, mas eu vou botar numa outra perspectiva agora. As manifestações populares, algumas delas a gente viu recentemente, a favor da Operação Lava Jato. Eram várias pautas, incluindo o ministro Sérgio Moro, que eu já vou chegar lá. Mas vamos focar na Lava Jato agora mesmo. Como é que a gente pode entender? A operação, como ela se tornou uma operação extremamente popular no Brasil, tudo isso que aconteceu com o Dallagnol pode fazer alguma diferença? O Marcos já tinha antecipado, né, sobre o cumprimento de regras, seguir um rito, uma liturgia ali dentro desse processo, dentro da Lava Jato. O que vocês esperam agora da operação? Ela de fato, na opinião de vocês, ela é seletiva, como alguns, por outras vezes, já falaram a respeito e continuam falando agora a partir das conversas de Dallagnol? O problema da Lava Jato é que ninguém sabe exatamente qual é o escopo dela hoje em dia, né? A partir de um caso, ela foi ampliando e ninguém sabe onde vai parar. Certo ou não, a população virou sinônimo de combate à corrupção. A gente lembra na campanha, tinha candidato propondo que se institucionalizar a força-tarefa, o que não faz sentido nenhum, né? Poderia falar de se institucionalizar o quê? A cooperação entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, que já existe. Eu acho que o que fica comprometido hoje é a lavatização do processo penal, né? São os instrumentos que foram utilizados e que começaram a ser cada vez mais utilizados para se investigar casos de corrupção, né? As delações premiadas, as colaborações com a justiça com o réu preso, o que acabou em algum momento se consolidando naquelas 10 medidas anticorrupção do MPF, que hoje tem escassa possibilidade de ser aprovado. Então, esse legado da Lava Jato, que poderia impactar o futuro e fazer dela não só uma operação episódica que aconteceu em algum motivo, em algum momento da história, está comprometido, para o bem ou para o mal, né? Se a gente concorda ou não com as 10 medidas, hoje não tem muita chance, talvez, de serem aprovadas. Agora, para o mal, certamente, nas operações futuras, vai ter muito mais ceticismo do sistema político e até das chefias do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal em deixar as coisas chegarem nesse ponto. Na tua concepção, ela dá indícios de ser seletiva? Eu acho que sim. Eu acho que em algum momento teve uma certa obsessão em pegar o Lula. Acho que, na verdade, o que aconteceu é de que eles tinham uma estratégia de comer pelas beiradas, de que se atacasse todo mundo ao mesmo tempo, o sistema político se fecharia. Então, tinha talvez uma seletividade como meio, não como fim. De que primeiro pegaremos o PT com a ajuda dos outros partidos e depois a gente vai poder avançar mais para o PMDB e para o PSDB, e eu acho que ela não teve capacidade de seguir adiante. Mas, na minha opinião, sem ter muitos dados sobre isso, só acompanhando por jornal, teve uma seletividade como meio e não conseguiu chegar ao fim. Lembrando que você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp apenas por mensagem de texto pelo WhatsApp. Doutor Vinícius, sobre Lava Jato,
ela é seletiva na tua concepção? E o que a gente pode esperar agora da operação? De fato, ela vai ter que seguir algumas regras, ela não seguiu algumas regras e agora vai ter que se reformular no seu procedimento? A Lava Jato foi o maior evento institucional que o Brasil conheceu em todos os seus 500 anos de história. A Lava Jato é o primeiro instrumento institucional que revolucionou o Estado brasileiro. A Lava Jato já estima que só nestes anos em que ela está investigando, ela conseguiu descobrir que a máfia que tomou conta do Estado brasileiro desviou cerca de 8 trilhões de reais. Só para nós termos uma ideia, o PIB do ano passado foi de 2 trilhões, para ver a dimensão do que essa quadrilha roubou do Brasil. Essa quadrilha foi classificada como a maior quadrilha, o maior golpe de toda a história da humanidade. Ou seja, nós temos que entender que a Lava Jato realmente criou um marco institucional que, a partir dali, começou-se a tentar moralizar a administração pública. E é um negócio muito difícil. É muito difícil porque a quadrilha que tomou o poder acabou tomando as instituições. Todas as instituições, ou seja, aonde se tentar investigar, vai se encontrar gente que deve favores a alguém, que vai tentar barrar esta investigação. Então, eu não vejo em nenhum momento, inclusive nessas conversas que o Intercept acabou, que dá para dizer até Intercept, né, que acabou divulgando, até o momento não tem nenhuma conversa que seja reconhecida pelo Ministério Público ou pelo Judiciário, e nenhuma conversa até agora divulgada compromete qualquer evento dentro da Lava Jato. Ou seja, a Lava Jato não corre absolutamente nenhum risco, e a Lava Jato, ou seja, se nós formos tentar investigar, existe corrupção em quase todas as áreas. É possível se investigar? Não. O Ministério Público Federal existe, os Ministérios Públicos Estaduais existem. E quantos investigaram? Porque não havia corrupção? Não, porque não havia interesse em investigar. No momento em que alguém começou a ter interesse em investigar, é impossível, humanamente impossível, se investigar tudo ao mesmo tempo. Tem que se investigar aos poucos e por partes. E é o que realmente foi sendo feito. Ou será que não existe corrupção em todos os estados brasileiros nas obras públicas? Está se mostrando através da Lava Jato que existe. Por que os outros... O Ministério Público dos outros estados não chegou a esse nível de investigação? Por que as outras investigações que houveram da Polícia Federal, como a Castelo de Areia, a Satyagraha, morreram? Porque sempre havia um interesse em alguém derrubar essas investigações. Ou seja, agora nós estamos conseguindo, através da Lava Jato, é um marco, porque a partir dela nós conseguimos chegar realmente a botar a gente na cadeia. Qual é a história do Brasil? A história do Brasil é que só vai para a cadeia pobre. Nesse momento se mudou isso. Nós colocamos na cadeia deputado em pleno mandato, nós colocamos na cadeia o presidente da Câmara dos Deputados, nós colocamos na cadeia ministro, nós colocamos na cadeia presidente da República, e tem mais presidente da República que tem que ir para a cadeia. Este ano de 2019 nós temos 2 presidentes presos. Será que não tem mais? E não tem que voltar para a cadeia? Tem que voltar para a cadeia. A população brasileira tem que continuar incentivando a Lava Jato, porque a Lava Jato vai passar limpo, ou tentar passar a limpo uma parte da história do Brasil. E isso é fundamental. A população precisa continuar apoiando, e eu não vejo motivo nenhum até o momento para que a Lava Jato perca força. Agora sim, a figura central da Lava Jato, Sérgio Moro, como é que fica a situação dele, tendo em vista que ele hoje é ministro da Justiça? E eu pergunto a situação não na opinião pública, tá? Porque a gente viu demonstrações, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Agora, no governo, como é que fica a situação de Sérgio Moro? Ele ainda goza de um prestígio muito grande entre os ministros, entre o governo Bolsonaro, ou ele, de certa forma, ficou um pouco isolado na opinião de vocês? O Moro tem uma relação muito delicada com o Bolsonaro. O Bolsonaro, por um lado, teme ele, porque ele é mais popular do que o próprio presidente, né? Isso, salvo o meu juízo, nunca havia acontecido antes, até onde se tem dados sobre isso. O Bolsonaro, por outro lado, se alimenta dele para dar, olha, nós apoiamos a luta contra a corrupção, tanto que eu tenho a principal figura dos últimos anos aqui no meu ministério. Fiquei pensando, só para te interromper, talvez Fernando Henrique não tenha sido junto ao governo Itamar? Não sei se tem dados, não sei. Pois se foi tão popular, porque logo depois ele é impulsionado, né, para a sua carreira. Mas fiquei pensando só nesse caso,
Seria algo parecido, similar. Pode ser, como o ministro da Fazenda Exato. do Itamar pode ter sido, né, durante o Plano Real. Essa relação entre eles, a mídia, né, já noticia que tá estremecida. Em função de muitas vezes o próprio Moro não gostar da abordagem do Bolsonaro sobre certos temas. O Bolsonaro já disse que não vai privilegiar o pacote anticrime dele, já rifou, por exemplo, o COAF, que teria sido uma das coisas que ele exigiu que tivesse no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, durante as polêmicas sobre se eventualmente o COAF andou investigando autoridades ou não. E hoje se fala por aí que talvez ele esteja indo, que o Dória oferece espaço para ele no governo do estado de São Paulo. Então, certamente é uma relação muito delicada, com ruídos, não é uma relação... O Bolsonaro, por outro lado, deve ter muita dificuldade para demitir ele, né? Não é uma coisa tão fácil demitir o Sérgio Moro exatamente pela popularidade que ele tem. E o Sérgio Moro, se sair do governo hoje, saiu, né, largou um cargo de juiz para ser ministro, com uma promessa de virar ministro do STF, o que está cada vez mais distante. Mas, aparentemente, futuro político para ele não falta, né? Bom, doutor Vinícius. Quem é que é a quadrilha que tomou o poder teme hoje no Brasil? O Sérgio Moro. O Sérgio Moro não conseguia investigar muitas coisas quando ele era juiz, não conseguia que avançasse as investigações, que avançasse os processos, porque a Polícia Federal era limitada. Hoje, o Sérgio Moro, como ministro da Justiça, tem condições de dar liberdade que a Polícia Federal investigue. Ou seja, tudo que as pessoas que devem à quadrilha vão fazer é tentar dinamitar o prestígio que o Moro tem. Só que, felizmente, com a população, o Moro cada vez tem mais prestígio e nós temos visto isso em todas as manifestações públicas, tanto físicas, por manifestações de rua, quanto manifestações nas redes sociais. O Sérgio Moro hoje é um dos pilares do governo. E eu vejo que cada vez mais, inclusive nós vimos há pouco tempo atrás, há 2, 3 dias atrás, uma live do governo, do presidente com o Sérgio Moro. O Sérgio Moro está cada vez mais tendo prestígio dentro do governo. Sim. E o governo cada vez mostra que está conseguindo, apesar de todas as barreiras, de toda a corrida de obstáculos que vem enfrentando, vem conseguindo aprovar. Ontem se aprovou a MP da Liberdade Econômica com quórum de alteração constitucional. Ou seja, nós conseguimos ver que o governo está conseguindo avançar, mesmo Nesse que aos caso, poucos. Para finalizar a nossa conversa, a gente tem 5 minutos, eu vou dividir 2,5 para cada um. Como é que vocês avaliam a atuação do Congresso neste momento em que o presidente coleciona alguma série de declarações, na visão de alguns muito polêmicas, outros nem tanto? Senado e Câmara têm atuado de forma independente, com as suas convicções, ou há um alinhamento macroeconômico com outra figura muito importante do governo, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes? A relação do Rodrigo Maia, que é o principal ator hoje, garantindo a estabilidade institucional no Brasil, um dos principais atores, com o Paulo Guedes não é muito boa. Já foi muito boa, mas teve ruídos durante a reforma da Previdência, na medida que o Paulo Guedes começou a aderir a um certo discurso mais extremista próprio do bolsonarismo, para tentar energizar um pouco a base, botar as pessoas na rua naqueles momentos em que teve protestos a favor do governo, coisa do gênero. Nesse momento, quando o Rodrigo Maia falou, estamos tentando aqui negociar e aprovar uma reforma da Previdência, ficar dando certas declarações polêmicas não ajuda em nada. Estremeceu e hoje, eles, conforme se lê, né, na mídia, são praticamente desafetos. O que tem tem sim um razoável consenso no Congresso de defesa de uma pauta liberal, né, de desestatização, de menos gasto público, de reforma da Previdência, de reforma tributária. Agora, a reforma tributária da Câmara é muito diferente da reforma tributária do governo, né? Então, essa vai ser uma votação em que aparentemente o Congresso vai ter muita independência com relação ao governo. Bom, o Congresso, apesar de ter sofrido uma renovação diferente de todas as outras eleições desde a democratização, ainda tem um problema muito sério que é o centrão.
ou seja, aquele trâmite que o Sarney impôs durante a Constituição, inclusive para aprovar os seus 5 anos, que ele queria 6 anos, e ele formou aquela força fisiológica dentro do Congresso Nacional, ela se mantém. A prova é que, mesmo com a renovação que nós tivemos na última eleição, rapidamente o Centrão se reformulou e está aí hoje como uma grande força e impedindo as mudanças que o Sérgio Moro e o Guedes e o Bolsonaro estão tentando fazer. Tanto é que a reforma da Previdência, apesar de ter sido aprovada com grande margem de votos, não é uma reforma da Previdência, não é uma nova Previdência como se precisava para poder impulsionar a economia brasileira. Mas foi aprovada, melhor do que já está, ou seja, ganhamos um fôlego até aí. A reforma tributária que o governo tem, ninguém sabe qual é. O governo ainda não apresentou a sua reforma tributária. Nós temos 2 reformas tributárias, uma da Câmara e uma do Senado, em discussão, onde a do Senado trata de trazer novamente a questão do imposto único, que é a reforma do Rauli, que é a proposta do Rauli, que é muito polêmica. A do governo ninguém sabe qual é, porque o governo não apresentou ainda. Então não se tem. Agora, a independência do Senado e da Câmara, assim, independente do Congresso, ela é visível. Né? Tanto que impõe ao governo algumas derrotas. Mas com tudo isso ainda conseguimos avançar. Eu espero que a pressão da população faça com que sejam aprovados. O exemplo é a MP, apesar da liberdade econômica que foi aprovada ontem na Câmara, apesar de não ser a melhor reforma que se poderia ter neste caso, foi a possível. E isso já vai fazer com que se avance muito na questão econômica. Bom, eu quero agradecer a presença do advogado Vinícius Boeira e também do cientista político, o professor Marcos Rocha. Sejam sempre bem-vindos e a gente vai acompanhando o cenário político e as decisões, tudo que está acontecendo no Congresso. Então fica aqui o convite para análises futuras na sequência. Até aqui, muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.